A agenda de votações no segundo semestre do Congresso Nacional. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, quer apressar a votação da PEC, proposta de emenda à Constituição, a PEC da anistia a partidos políticos que cometeram irregularidades com as cotas de gênero e também com recursos do fundo eleitoral. Mais informações agora com o repórter Carlos Alberto. Os senadores voltam do longo recesso parlamentar, dispostos a avançar com uma norma que pode significar impunidade para políticos e partidos responsáveis pela má aplicação do dinheiro do fundo eleitoral e por irregularidades no lançamento de candidaturas femininas que se caracterizaram como candidaturas laranjas. A impunidade está na proposta de emenda à Constituição, a PEC, que prevê perdão a dívidas de partidos políticos decorrentes de punições por descumprimento de cotas raciais e de gênero nas eleições e um programa de refinanciamento fiscal, REFIS, para as siglas. A PEC já foi aprovada pela Câmara Federal e na próxima semana deve ser apreciada no Senado. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, quer levar o texto à votação na CCJ no próximo dia 14 e revelou que vai conversar pessoalmente com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para, na mesma data, o projeto ser apreciado pelo plenário. Se for aprovado sem alteração do texto original, oriundo da Câmara Federal, a PEC será promulgada e em seguida entra em vigência, gerando anistia para quem cometeu infrações das regras eleitorais. A impunidade é vista como um retrocesso e um estímulo à corrupção na política. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, em algum momento do seu cotidiano você pegou um pedaço de papel ou um lixo e jogou debaixo do tapete? Em algum momento, eu não vou dizer embaixo do tapete, mas deixei assim de lado, meio esquecido, numa gavetinha. Engavetei, botei lá na gaveta. Eu fiz essa pergunta, Beto, para obter a sua resposta, porque eu quero dizer que quando a gente faz as coisas erradas e repete as coisas erradas, a tendência é que nós continuemos na impunidade. É o caso justamente dessa PEC, proposta de emenda à Constituição, que para as entidades que fiscalizam o dia a dia da política, que combatem a corrupção na área política e partidária, essas entidades consideram que é um atraso, é um retrocesso, porque você vai impor, vai garantir o perdão a quem teve a oportunidade de fazer o dever de casa, de aplicar corretamente o dinheiro do fundo eleitoral, de respeitar a legislação eleitoral sobre o número de mulheres que deveriam disputar as eleições ao poder legislativo. Então, essa PEC gera toda essa polêmica porque já passou pela Câmara dos Deputados, está no Senado e a tendência, infelizmente, é ser aprovada porque agrada de A a Z. Impunidade a caminho, Beto. Olha, Luciano, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, marcou até uma data. Vai ser na próxima quarta-feira, dia 14, a matéria entra na discussão e votação dentro da CCJ. Ele disse que quando passar lá a discussão e a aprovação dentro da CCJ, ele já vai encaminhar um pedido de urgência para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ele disse que vai possibilitar a votação já nos 2 turnos da matéria. Por que essa pressa? Porque ele tem razão no argumento. Ele disse, olha, para resolver um impasse que está ocorrendo desse processo eleitoral, inclusive para as eleições municipais que estão aí já num processo avançado. Isso implica dizer que nós temos hoje 5.570 municípios, candidatos a prefeitos, centenas de milhares de vereadores que dependem, que estão hoje numa pendência em relação à aprovação ou não dessa PEC do perdão aos partidos políticos que está em tramitação no Senado. Lembrando que ela foi aprovada na Câmara dos Deputados, a Câmara aprovou porque disse que já havia um compromisso prévio do Rodrigo Pacheco para a aprovação dessa matéria. Rodrigo Pacheco quis dar para trás, ele está dizendo que não vai colocar com pressa, que a matéria vai tramitar normal. Aí o Davi Alcolumbre disse o seguinte, olha, eu estou cumprindo o acordo de não incluir essa matéria às pressas, extra pauta. Tanto é que ele foi essa semana a Brasília e já disse isso, ó, a pauta já está definida da CCJ, nós vamos incluir a votação da matéria. Num aviso claro de que ele diz o seguinte, não é surpresa, não é extra pauta e vai entrar em campo sim. Olha, você pergunta o seguinte, é um atraso? Eu também considero um atraso. Mas eu acho o seguinte, Luzenor de Oliveira, os partidos hoje, nenhum deles tem hoje moral
para poder argumentar um contra o outro. Todos eles têm interesse na PEC, porque a PEC envolve a questão da rediscussão das dívidas dos partidos políticos, um novo refis fiscal, ou seja, uma nova refinanciamento dessa dívida e, mais ainda, perdoa aquela questão do descumprimento das cotas raciais para negros e de gêneros para mulheres. Todos os partidos, de um modo ou de outro, têm algum problema. Somente o Novo, é bom que se faça aqui essa ressalva, ele votou contra essa matéria lá na Câmara e deverá um único parlamentar que tem no Senado, que é na Câmara Alta, que é o Eduardo Girão, imagino que também deverá se manifestar contra. Vamos continuar nessa pauta política que nasce em Brasília e passa pelos estados. Um grupo com representantes da CGU, Controladoria Geral da União, do TCU, Tribunal de Contas da União e Governo Federal, vai mapear o destino de recursos do orçamento secreto que gera tanta polêmica ou que gerou tanta polêmica ao longo desta semana. Quem volta ao nosso bate-papo político é o repórter Carlos Alberto. O destino dos recursos das emendas parlamentares ao orçamento da União vai ser mapeado por um grupo formado por representantes da Controladoria Geral da União, CGU, do Tribunal de Contas da União, TCU, da Secretaria de Relações Institucionais, SRI, e do Ministério do Planejamento. O grupo foi criado nesta terça-feira durante reunião no Supremo Tribunal Federal, realizada para detalhar o cumprimento da decisão do ministro Flávio Dino, que determinou que as emendas só podem ser pagas pelo Poder Executivo quando houver total transparência e rastreabilidade dos recursos. O relatório desse grupo será apresentado até 21 de agosto. O documento terá que responder questões como quais dados existem e quais não existem, quais estão disponíveis ao acesso público, quem são os detentores das informações não publicadas, quais políticas públicas estão prejudicadas com a suspensão das emendas e quais programas podem continuar por já atenderem às exigências. A decisão do ministro Flávio Dino foi tomada no mesmo processo em que o STF declarou o chamado orçamento secreto inconstitucional. Com essa decisão, o STF quer que sejam identificadas eventuais distorções, ou seja, se as mesmas práticas continuam ocorrendo por meio do pagamento das emendas de comissão e também dos chamados restos a pagar das antigas emendas de relator. Durante a reunião dessa terça-feira, a Câmara informou que não teria como identificar os autores das emendas de comissão, porque essa figura não existe no regimento. Em relação à RP8, as informações estão disponíveis e atendem o procedimento do regimento, mas a figura do patrocinador não existe no Congresso, de modo que o Congresso não tem como colaborar, fecha aspas, destaca a ata da reunião. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. A semana foi marcada, está sendo marcada, jornalista Beto Almeida, pelos conflitos, pela troca de farpas, pelas declarações sobre emendas PIX, emendas parlamentares ao orçamento secreto e agora essa mobilização da CGU, TCU e Governo Federal para dar transparência, para que nós saibamos para onde vai o dinheiro que sai da União e chega nos cofres dos municípios. Bom, o Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro Flávio Dino, já fixou até uma data para apresentar, Luziano, esse relatório desse trabalho que está sendo feito de levantamento dessas emendas do orçamento secreto, próximo dia 21 de agosto. Ele disse que nesse dia ele quer ter um painel completo do que foi pago e como está sendo pago, para quem é o beneficiário, que município está indo. Então é isso que esse painel e esse documento, Luciano, quer esclarecer. Por exemplo, quais são os dados que existem, quais são os dados que não existem sobre as emendas parlamentares que fazem parte desse orçamento secreto. Quais são os dados que estão disponíveis hoje de forma pública, que você pode acessar e ter liberdade para entender como é que funciona. Quem é que realmente tem essas informações? Quais são as políticas públicas que estão sendo prejudicadas com a suspensão dessas emendas que estão determinadas aí nessa decisão do Flávio Dino? Quem é que vai poder continuar por ter atingido as exigências da decisão do tribunal? Tem transparência? Como é que vai ser fixada essa transparência? Então, são pontos do orçamento, da discussão na destinação dessas emendas que hoje simplesmente não existem. Você não sabe. E o Supremo e o governo estão reagindo a isso. Beto Almeida, para finalizar, falar sobre um assunto que passa pela área de comunicação. Os veículos tradicionais de imprensa mantêm a credibilidade junto ao público.
público. Uma pesquisa mostra que sites de jornais, revistas, rádios e TVs são os principais meios de informação da população. Quem tem detalhes agora é o repórter Sátiro Salles. Os bons sinais da sociedade brasileira sobre o jornalismo de qualidade e comprometido com a verdade. Uma pesquisa da Fundamento Análises, Unidade de Fundamento Grupo de Comunicação Especializada em Business Intelligence, com o apoio institucional da Associação Nacional de Editores de Revistas e do Instituto Palavra Aberta, mostra que as redes sociais cresceram como meio para informar, mas os veículos tradicionais são os que mais possuem a confiança dos brasileiros. A pesquisa Como o Brasileiro se Informa revela que sites, jornais, revistas, rádios e canais de TV são ainda os meios principais de informação para 29% dos entrevistados, enquanto portais de notícias são para 24%. Segundo a pesquisa, as redes sociais, por sua vez, são o canal de informação primordial para 21% dos entrevistados. Segundo a pesquisa, as redes sociais, por sua vez, são o canal de informação primordial para 21% dos entrevistados, 7% acima dos 14% na edição anterior da pesquisa em 2018. Os canais de TV por assinatura são o principal meio para 11%, os de TV aberta para 6%. O rádio, por sua vez, é para 4%, os podcasts para 3%, jornal impresso para 2% e os grupos de WhatsApp para 1%. Para Marta Dourado, CEO do Fundamento Grupo de Comunicação, um ponto positivo da pesquisa é que os veículos tradicionais ainda têm o seu espaço e chama a atenção que aqueles que fazem jornalismo mesmo estão em primeiro lugar. Com informações para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Nem tudo está perdido, Beto Almeida. De fato é isso, viu, Luciano? E é uma boa notícia, porque assim, mostra essa pesquisa que as redes sociais crescem, mas que na realidade o brasileiro mostra que apenas 14% confiam de fato nelas. Quando eles querem realmente saber se aquilo que está lá na rede social que ele acompanha é verdade, ele busca o quê? Ele busca um veículo tradicional, ele busca o jornal impresso, ele busca o jornal que tem nome, que está lá na internet, um jornal de credibilidade, ele busca o rádio, ele busca nós aqui, a nossa programação, ele busca a TV aberta, ele busca, Luciano, quem faz do jornalismo uma atividade profissional. Ou seja, isso mostra que o brasileiro hoje, ele tem habilidade já para saber identificar conteúdo, diferenciar o que ele vê em rede social do jornalismo tradicional, porque é diferente. O que você vê numa rede social não é jornalismo, você vê muitas vezes opinião. Jornalismo tradicional é outra coisa. Ele vai, ele apura, ele escreve com detalhes, ele detalha, ele mostra quais são as consequências do que está sendo colocado. Então, assim, é diferente. Não é jornalismo opinativo. Aí as coisas começam a clarear. Isso mostra que nem tudo está perdido, tem luz no fim do túnel, que a internet está aí, vai continuar, vai crescer, mas o jornalismo vai ter sempre um espaço reservado para quem quer buscar informação de verdade. E na reta final do bate-papo político, você nos antecipou, Beto Almeida, que o governo federal vai ter uma força-tarefa para tentar convencer segurados e beneficiários da Previdência Social a negociarem os pedidos de benefícios antes da ação judicial. Nós até falamos disso no decorrer dessa semana, Luciano, mas o fato é que a Advocacia Geral da União já anunciou e reforçou isso que nós já havíamos comentado. O que é? Ela vai, na realidade, convocar 170 mil segurados do INSS que tiveram seus pedidos de aposentadoria, pensão ou até mesmo BPC que foram negados.
E por que isso? Porque o governo quer fechar um acordo extrajudicial. Na medida em que esses 170 mil segurados tiveram seus pedidos negados, eles recorreram à justiça. E se recorrer à justiça, em algum momento vai sair essa decisão. E a probabilidade muito grande é que o governo perca essas ações. Perdendo as ações, o governo calcula que vai pagar muito caro por isso. Então o governo diz que se fechar esses acordos extrajudiciais, ele vai poder economizar só neste ano de 2024 225 milhões de reais. Então, é uma boa notícia, Luciano. Bom para os segurados, seguradas e beneficiários da Previdência Social, e melhor ainda para o governo, que vai evitar determinadas despesas. Para finalizar, Beto Almeida, registrar a audiência e também antecipar que neste sábado tem resposta para os nossos ouvintes que nos encaminharam perguntas na área da Previdência Social. Sábado é dia do Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, a partir das 7 horas da manhã, com a participação do professor Paulo Bacelar. E na lista de resposta estão explicações, orientação para Camila Lima em Icó, Eduardo Neves em Fortaleza, Marcos em Pentecoste, Rosalina em Fortaleza, Catiana Souza em Quixeramobim, Ivan Lopes em Maranguape, Fernanda Tavares em Limoeiro do Norte, Filomena em Horizonte, Josélia em Fortaleza, Mateus na Cidade do Crato, Carlos Matias em Eusébio, Davi Carvalho em Acopiara, Silvana em Fortim, Diana em Antonina do Norte, Lidiana em Cruz, Paola Gomes em Ipaporanga e Fonseca no município de Jati. Ok, Luciano, então estamos hoje dados aqui por completo o nosso trabalho da semana, encerrando com essas informações, com a participação dos nossos ouvintes. Então, eu desejo a todos aí um ótimo final de semana. Estaremos aqui na segunda, né? A você, Beto Almeida, a você, ouvinte internauta, um grande abraço. Um grande abraço a todos.